Gênesis capítulo 11, nós vamos ler, a mensagem de hoje vai ser dos versículos de 1 ao versículo 9, ok? Inicialmente, falando sobre a Torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos abrir sua palavra e entendê-la, compreendê-la e aplicar em nossos corações. Pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito fale conosco essa noite, que possamos prestar atenção em tudo que será falado, para que assim o Senhor nos transforme dia após dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da Torre de Babel é um texto bastante conhecido. Quem foi criado na igreja talvez até conheça uma música ou outra sobre a Torre de Babel. A gente estava até falando esses dias no carro de uma musiquinha que fala sobre a Torre de Babel. E é muito ensinado para crianças sobre este assunto, sobre a tal da Torre de Babel. No entanto, muitas vezes parece para nós, assim como a gente tem falado sobre a Arca de Noé também, parece que é apenas mais uma história para simplesmente contar um fato, uma historinha infantil, algo parecido, ou apenas algo que fale ali por que a gente fala diversas línguas. Por que existem diversas línguas? Porque umas pessoas lá no passado fizeram uma torre e Deus espalhou a língua delas. Foi por causa disso. Mas o que de fato esse texto quer nos mostrar? Não é só para ensinar o porquê que nós falamos várias línguas. Não é só por causa disso. É também para falar sobre o nosso orgulho, sobre a nossa arrogância. É um exemplo, assim como nós já temos falado, que toda essa história de Gênesis é um exemplo daquilo que Deus faz conosco. É um exemplo da sua graça e da sua misericórdia. A Arca de Noé é um exemplo da misericórdia e bondade de Deus. A Torre de Babel é um exemplo também da sua justiça, mas da sua misericórdia também. Sodoma e Gomorra, a gente não vai chegar nesse texto em Gênesis, a gente vai parar em Gênesis 15, mas Sodoma e Gomorra também é um exemplo da bondade, da misericórdia de Deus e também da sua justiça. Todos esses textos são exemplos daquilo que acontece com o nosso coração diante de Deus. Algumas perguntas então para nós iniciarmos. A que altura o nosso orgulho e arrogância podem chegar? Alguma vez você já se surpreendeu quando foi orgulhoso, quando foi egocêntrico, quando foi arrogante? Talvez alguma vez que você respondeu tão rispidamente, tão bravo, ou tão orgulhoso, que até você olhou e falou: peraí, nossa, eu fui tão grosso,
Fui tão arrogante? Ou alguma situação da sua vida que até mesmo você percebeu, nossa, fui muito arrogante agora. Agora, tem situações que nós somos tão arrogantes que às vezes a gente nem percebe. A gente é tão orgulhoso que a gente às vezes nem percebe o nosso orgulho, a nossa arrogância. Como você acha que Deus deve tratar o orgulho humano? O orgulho e a arrogância, o egoísmo, nada mais é do que você pensar que você é Deus. Orgulho nada mais é do que você pensar que você é superior a uma outra pessoa e não entender que você é igual aos outros. Quantas pessoas constroem as suas carreiras, constroem o tempo de estudo, o tempo de trabalho, para ser a melhor pessoa, não para auxiliar os outros, mas porque quer o seu nome conhecido. Quantos pastores por aí só aceitam ser pastor de igreja grande porque querem ter o nome conhecido na cidade, no país e tudo mais? Quantas pessoas querem, acham que querem o seu nome conhecido sobre todos? A gente pensa, não, porque aquela pessoa é conhecida, ó quão importante ela é. Nada mais é do que uma manifestação do nosso orgulho e da nossa arrogância. Essa história da Torre de Babel, como eu disse, não é para contar uma historinha infantil, mas é para mostrar o que acontece com o nosso coração se nós esquecermos o Senhor, se nós deixarmos Deus de lado. Versículos de 1 ao versículo 4 falam então sobre a construção do orgulho humano, a manifestação então do orgulho humano, que acontece com homens que levam a sua vida de maneira orgulhosa. Diz assim, vou ler novamente. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Então, essa primeira parte, do versículo 1, diz que havia uma só língua, e essa palavra, essa frase, poderia ser melhor traduzida como eles tinham uma mesma língua e uma mesma forma de falar. O que literalmente significaria, eles falavam a mesma língua e falavam sem sotaque. Então a intenção aqui do autor é dizer que tudo que eles falavam era algo que eles compreendiam por completo. Não tinha nem uma diferença, Como eu, quando vim para o Piauí, que as palavras eu tive que aprender palavras novas, o sotaque diferente e palavras novas. Nem isso tinha. A ideia do autor de Moisés aqui, é mostrar que tudo que eles falavam era semelhante, era parecido, eles se entendiam por completo. Essa época que aconteceu a Torre de Babel, no versículo 2 diz que saindo os homens do Oriente, e encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Possivelmente essa época, foi na época que nós vemos lá no capítulo 10, versículo 9, em que diz que, versículo 8 e 9, que diz que Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. E o versículo 10 diz então, no início do seu reinado, abrangia Babel. Então, essa história de Babel, ela acontece nessa época, ok? Então não acontece depois da descrição aqui dos descendentes. Acontece possivelmente na época de Nimrod. E possivelmente Nimrod foi então este homem que quis juntar todos os homens da terra, tanto os descendentes de Cã, tanto os descendentes de Sem, de Jafé também, juntar todos esses homens em um só lugar e dizer, olha, vamos construir algo tão grandioso, mas tão grandioso, que
todas as pessoas da terra irão se render a nós, e nosso nome será poderoso. Então eles juntam possivelmente aqui todos os homens. Há uma discussão se eles juntam todos os homens ou se juntam só os filhos de Cã, mas a intenção aqui é mostrar que eles juntaram então estes homens, foram até lá e começaram a construir algo grandioso. Ok, mas o que tem de mais construir uma torre? Qual o problema de construir uma torre? Há tantos arranha-céus, falei certo, arranha-céus no mundo, principalmente lá você vai para Dubai, acho que é Dubai que tem o maior arranha-céu que existe no mundo, acho que em Tóquio também tem um outro. Qual é o problema disso? O problema não é construir um arranha-céu, mas o que isso significava para eles. Versículo 3 então diz: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Possivelmente então foi aí que eles inventaram os tijolos. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então a tecnologia ali inventada foi uma tecnologia grandiosa. E versículo 4 diz: e depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Para quê? Para que o nosso nome seja famoso e não seremos espalhados pela face da terra. É interessante pensar o quão rapidamente o homem se volta a cometer os mesmos pecados. Quão rapidamente eu e você voltamos a cometer os mesmos pecados que nós prometemos que nunca faríamos. Rapidamente, depois de eles saberem o que aconteceu, eles sabiam o que tinha acontecido com a Arca de Noé. Eles sabiam o que tinha acontecido com Noé. Eles sabiam que toda a humanidade tinha acabado de ser destruída. Foi pouco tempo depois. Aqui nós temos, no capítulo 10, que foram talvez o trineto, tem que analisar melhor, mas foi poucas gerações se passaram para que de fato isso aconteceu. Então eles sabiam a história, eles sabiam o que tinha acontecido com o mundo há pouco tempo atrás. E ainda assim, rapidamente, eles começam a cometer os mesmos pecados que os seus antecedentes cometeram. A história do dilúvio estava fresca na mente deles e ainda assim eles se voltam para os seus pecados. Quais foram os 2 pecados que eles cometeram aqui? Primeiro, ganância de poder e renome. Eles não reconheceram que Deus é quem deveria governar suas vidas. Se importaram só em deixar o nome deles famoso e terem grande poder. Bem parecido com o nosso coração. Quantos aqui talvez queriam ser jogador de futebol só para ter fama? Ou então ser um grande homem, um executivo ou uma grande mulher para ter nome, para ter poder, para ser conhecido? O segundo pecado também é que eles não queriam ser espalhados pela terra. Por que não queriam ser espalhados pela terra? O versículo 4 no final diz: e não seremos espalhados pela face da terra. Isso era uma rebeldia contra Deus, porque eles sabiam que eles precisavam multiplicar e se espalhar. Gênesis 1, 28 diz: Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eles sabiam que eles deveriam se espalhar, e essa mensagem ela é repetida para Noé lá em Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A ideia de encher a terra e se espalhem pela terra. Eles não queriam, eles eram rebeldes contra o Senhor, dizendo: nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer da nossa forma. Nós queremos ter um renome, nós queremos ser conhecidos e nós também não queremos espalhar, assim como Deus ordenou. Versículos 5 e 6, então. Deus percebe a maldade humana.
Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração deles. Versículo 5 diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Essa expressão, o Senhor desceu, não significa que Deus tenha vindo em forma humana, assim como ele faz com Adão, assim como ele faz posteriormente com o próprio Abraão, que ele desce em forma humana. E talvez também não desceu em forma de anjo ou algo nesse sentido. Essa é uma expressão que talvez de fato Deus desceu em espírito para ver com os seus próprios olhos o que de fato isso tinha acontecido. A gente não tem detalhes sobre como foi essa descida do Senhor, mas nos mostra uma ideia hipotética também, de enquanto os homens querem chegar até o céu, o Senhor, ele vem do céu até eles. Enquanto nós queremos o renome, Deus, ele desce para ver aonde nós estamos, como estamos. Também traz uma ideia de que Deus não julga antes de ver o que realmente está acontecendo. Deus, ele é poderoso, Deus sabe de todas as coisas, mas ainda assim, Deus, ele é pedagógico, ele ensina como um pai, ele mostra que ele deve julgar porque ele viu presencialmente ali, apesar de estar em todos os lugares. Ele queria, entre aspas, ver com os seus próprios olhos, apesar de já saber de tudo. Ele faz isso, a gente já viu isso, com Adão, no Éden. Deus, ele não precisava falar com Adão. Deus não precisava chegar até Adão e falar com ele com Eva. Mas ainda assim, ele vem em sua presença, escuta o que de fato eles fizeram, faz várias perguntas a eles e então assim demonstra que a sua justiça ela é reta. Deus sabe que o coração humano é mau. Versículo 6 então diz: E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe os propósitos do nosso coração. Ele sabe o que nós realmente queremos. Não tem como nós mentirmos para Deus. Ah, Deus, a gente estava aqui só construindo uma torre. Não é nada demais. É só para ser algo bonito, né? Só para ser algo belo. Não é por causa disso. Deus, ele conhecia o coração humano. E ele sabia que essa construção poderia tornar, primeiramente, o homem arrogante e com um poder incalculável sobre os outros. E, consequentemente, por causa desse grande poder sobre poucas pessoas, haveria possivelmente escravidão dos mais fracos, e pela expansão do território, haveria também a devastação da terra. Ao invés desses homens quererem se espalhar para povoar a terra e cada um ter um pedaço de terra, eles queriam um renome para si mesmo. Deus, ele conhece a arrogância e o orgulho do nosso coração. Ele sabe o que realmente nós queremos. Apesar de muitas vezes a gente falar assim, não, Deus, eu quero esse trabalho, é porque eu vou ganhar melhor para abençoar o seu reino. Não, Deus, eu quero me casar com essa pessoa porque eu sei que eu vou poder te servir melhor. Não, Deus, eu quero fazer isso, mas é porque, na verdade, eu quero te glorificar. Nada disso, muitas vezes, é verdade. Às vezes nós mentimos ao Senhor, dizendo que nós não queremos, colocando propósitos falsos em certas coisas de nossas vidas. Mas, na realidade, Deus, ele conhece nosso coração. Ele sabe o que nós realmente queremos com certas coisas. Ele sabe o que realmente nós queremos com a nossa vida. E por isso, o versículo 7 e o versículo 9 mostra que Deus frustra os planos humanos. Primeiramente, então, nós vimos versículo 1 a 4 sobre a construção do nosso orgulho.
Nos versículos 5 e 6, que Deus percebe a maldade humana, Deus conhece o nosso coração. E versículos 7 a 9, Deus ele mostra que ele frustra os planos humanos. Ele faz de tudo, então, para acabar com o orgulho, com a arrogância humana. Versículo 7, versículo 9 ao versículo 9 diz assim: Venham, Deus disse, né? Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não a entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor espalhou por toda a terra. Este versículo nos mostra, então, o quanto nós somos orgulhosos, mas o quanto que Deus, ele intervém. Deus poderia, no entanto, simplesmente acabar com toda a humanidade novamente. Ele poderia simplesmente olhar para este ato desses homens e falar assim, não, acabou por aqui. Agora eu vou, então, novamente salvar alguns justos, que talvez sobre, e aí o restante eu vou matar, eu vou fazer com que essa torre caia em cima deles e pronto, acabou. Deus poderia, de muitas maneiras, inúmeras maneiras, simplesmente acabar com estes homens, com a arrogância deles. No entanto, ele não faz isso, ele não mata, porque ele prometeu que nunca mais destruiria a humanidade dessa maneira. O arco-íris, o arco da aliança, representa justamente que Deus não mais acabaria com a humanidade dessa maneira, até que a terra se encerre. Podemos observar também o quanto Deus, nessa sua justiça, nessa sua disciplina, o quanto Deus é sábio e misericordioso. Ele é sábio, pois ele utilizou de uma estratégia inteligente. Ele poderia simplesmente ter destruído a torre. No entanto, logo, se ele destruísse a torre, logo eles iriam construir outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e não teria fim. Ele poderia matar esses homens, mas logo os seus filhos iriam demonstrar novamente a sua arrogância, o seu orgulho, e talvez construir mais impérios, e mais impérios, e mais impérios. Deus, no entanto, para impedir que o homem se destruísse e destruísse toda a terra, Deus simplesmente confunde a língua deles. E ao confundir a língua deles, eles teriam que se dispersar, pois eles não poderiam compreender um ao outro e não teriam como fechar um acordo entre si. Por isso, o texto diz que a cidade foi chamada de Babel. Babel literalmente significa confusão ou mistura. Por isso que a cidade foi chamada então de confusão. Salmo 55, versículo 9, você não precisa abrir, mas quiser anotar, Salmo 55, versículo 9 diz assim: O Senhor destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. O Salmo 55 então nos mostra que uma das formas como o Senhor destrói os ímpios é literalmente confundir as suas línguas. No entanto, Deus ele também, além de sábio, ele se mostra misericordioso. Como assim misericordioso? Misericordioso porque ele não iguala a pena à ofensa. Ou seja, apesar de eles merecerem a morte por causa do seu pecado, ainda assim, Deus foi misericordioso em só confundir a língua deles. A confusão de suas línguas não apenas, então, incapacitou a construção da torre, como também eles viram que Deus estava contra eles em seus planos. Eles perceberam que não tinham como lutar contra Deus, que era impossível eles serem tão poderosos quanto o Senhor. Era impossível eles terem um reino só que governasse então toda a terra. Era impossível eles lutarem contra o próprio Deus.
Portanto, a grande ideia, para a gente finalizar esse momento de explicação e ir então para algumas aplicações práticas para nossas vidas, a grande ideia, resumindo todo esse texto, é que Deus frustra os planos dos homens arrogantes e maldosos que tentam ser maiores ou tentam ser o próprio Deus. Deus frustra os planos dos homens arrogantes e maldosos que tentam ser maiores do que Deus. O que o nosso coração quer, todos os dias, é ser Deus. Tem uma música de um cantor, hoje ele é pastor, eu gosto muito, é uma música bem simples, né? Gosto muito do toque, é só um violão e voz, que é o Eduardo Mano. E uma das músicas ele diz que ele agradece ao Senhor, porque ele não é Deus, mas Deus é Deus. Ai de nós se nós tivéssemos tanto poder quanto Deus em pecado. Nós faríamos muito pior do que a Torre de Babel. E por isso Deus frustra os nossos planos arrogantes e orgulhosos. Deus muitas vezes, às vezes tem coisas que a gente não entende. Deus, por que isso aqui aconteceu com a minha vida? Por que esse plano não deu certo? É porque Ele sabe que esse plano resultaria em algo ruim para nós. Ele sabe que esse plano feriria muitas pessoas, não só a nós mesmos, mas também a outros. E por isso Deus, Ele intervém. Ele não deixa que os nossos planos maldosos continuem. Muitas vezes Ele permite. Não, vai lá, já que você insiste, então vai lá e faz. Mas a maioria das vezes, Deus Ele faz com que não aconteça, para trabalhar em nosso coração, para trabalhar, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Antes de nós irmos para as aplicações, eu quero ler dois textos que são o contrário da Torre de Babel. O contrário do que aconteceu aqui. Talvez a gente possa pensar, poxa, então é por isso que a gente fala diversas línguas, mas e agora? Como que a gente faz? Isso não é um empecilho para o Evangelho? Falar diversas línguas não é um empecilho para que a gente possa pregar o Evangelho? Vamos olhar, a gente já leu no começo do culto, mas eu quero olhar novamente para ele, lá em Atos 2, versículos de 1 a 21, que mostra o quanto que, apesar desse fato ter acontecido, as diversas línguas não são um empecilho para a propagação do Evangelho. Não é um empecilho para a continuidade da pregação do Evangelho. O texto diz, versículo 1, que chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa do qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E aí que ele descreve que eram pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam
vinho demais. O que esse texto nos mostra? Que apesar da Torre de Babel, apesar de Deus frustrar os planos humanos, nada pode frustrar o plano de Deus. Nada pode impedir os propósitos de Deus, nem mesmo a divisão das línguas. A divisão das línguas não é um problema para Deus. A gente pensa assim, poxa, eu gostaria tanto de pregar o evangelho lá na Coreia, mas eu não sei falar coreano. Fica tranquilo que Deus vai usar alguém que vai aprender a falar coreano para poder pregar o evangelho lá. Ah, mas existem povos que não conhecem o evangelho e a língua é um empecilho. Não, a língua nunca será um empecilho para Deus. Se Deus quiser que aquela pessoa simplesmente fale a língua materna daquele povo de uma maneira milagrosa, Deus pode fazer. Se Deus quiser que aquela pessoa então se dedique a conhecer aquela língua e chegando lá, ele vai falar aquela língua daquele povo, Deus vai usar aquela pessoa para isso. Mas a divisão de línguas não é um empecilho para Deus, assim como não foi em Atos 2. Esses homens, Deus não juntou todas as línguas novamente, mas Deus fez com que as pessoas ouvissem o evangelho do Senhor em sua própria língua materna. Imagina comigo, Pedro, um pescador simples, talvez não sabia nem falar o grego direito, possivelmente nem sabia talvez nenhuma palavra em hebraico. Era uma pessoa simples, era um pescador. De repente ele abre a boca e começa a falar italiano. De repente ele abre a boca e começa a falar em árabe. Línguas conhecidas. Ele mesmo sem estudo, Deus usou esse momento para provar que Ele está no controle, que Ele sabe o que faz e que as línguas, divisão das línguas, começado ali na Torre de Babel, não é um empecilho para o Senhor. E é por isso que em Isaías 45, versículo 22 e 24, se você quiser abrir comigo também, Isaías 45, versículo 22 ao 24, diz assim, Isaías 45, 22 ao 24. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou, com toda a integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. 25 também. Mas o Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. O que esse texto nos mostra? Que Deus está dizendo que no final de tudo, Deus está nos provando que no final de tudo, todo joelho se dobrará, e toda língua, e a palavra aqui, toda língua, é toda língua, nação e povo, ou seja, todos os tipos de língua, em suas línguas maternas, irão confessar, irão dizer que somente no Senhor estão a justiça e a força. Toda língua confessará que o Senhor é Deus. Todos os povos irão confessar que o Senhor é Deus. Matthew Henry, um grande comentarista, sobre esse texto, ele diz assim: os filhos dos homens nunca se reunirão e nunca se reunirão novamente até o grande dia, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Vou ler novamente. Os filhos dos homens
nunca se reuniram e nunca se reunirão novamente até o grande dia, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Nunca mais haverá um governo que possa superar o poder de Deus. Isso é impossível de acontecer, e um dos motivos é porque Deus confundiu suas línguas. No entanto, Deus reverte essa questão, em que no céu toda língua vai confessar, por mal ou por bem, todo mundo vai dizer que o Senhor é Deus. Toda língua e todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. O que podemos então aprender com tudo isso? Primeiro, se você continuar vivendo em sua arrogância, deixando Deus de lado dos seus planos, não colocando Deus nos seus projetos, na sua vida, no seu propósito, achando que você é maior que Deus, saiba que um dia o Senhor quebrará o seu coração e te humilhará diante dele. O Senhor não vai confundir a sua língua, mas com certeza vai frustrar os seus planos. Deus não vai mais confundir a sua língua, mas vai confundir a sua vida. Deus age de duas maneiras. Primeiro, Ele pode deixar você seguir o seu coração até você chegar à ruína. E segundo, Deus pode frustrar os seus planos logo no início. No entanto, o que nós podemos aprender é que não adianta brigar com Deus. Não adianta tentar ser maior que Deus. Não adianta achar que nós temos o controle de nossas vidas. O que nós devemos fazer é colocar tudo diante do Senhor. Apesar de muitas vezes nós queremos ter o nosso nome famoso, é Deus quem dá renome. É Deus quem dá poder. É Deus quem dá o nosso salário. É Deus quem dá o nosso emprego. Se Deus quiser que você tenha renome, que seja para a glória dele. Se Deus quiser que você seja uma pessoa simples em seu lar, que seja para a glória dele. É Deus quem faz o querer e realizar em nossas vidas. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o porquê que muitas vezes nós nem seremos famosos, nem seremos conhecidos. Deus sabe e usa a sua vida na simplicidade do dia a dia, mesmo sem ser conhecido. Deus usa para a sua honra e para a sua glória. Ele sabe o que é melhor para nós, mas o nosso coração quer o orgulho, quer ser orgulhoso, quer ser arrogante, quer ser conhecido, quer ser famoso, quer ter grandes posses, mas Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que nós possamos continuar buscando ao Senhor, buscando o melhor para nossas vidas, que é a vontade de Deus. Continuar confiando as nossas vidas ao Senhor para a sua honra e para a sua glória. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos confiar em Ti. Confiar que o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas e que não adianta lutar contra o Senhor. Saber, ó Pai, que o Senhor frustra os nossos planos quando eles são arrogantes, quando eles são orgulhosos, quando eles são egoístas. Mas o Senhor é misericordioso conosco, porque o Senhor poderia nos punir muito mais do que de fato o Senhor nos pune. Nós merecemos uma justiça muito pior, e ainda assim o Senhor é bondoso e misericordioso. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor, com a sua graça e com o seu amor, nos ajude, ó Pai, a reconhecer a sua bondade. Nos ajude a reconhecer a sua graça sobre nossas vidas. Nos ajude a reconhecer que os seus planos são melhores para nós.
É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.